Olá, nessa quinta aula sobre programação paralela e concorrente com threads em Java, vamos tratar sobre a sincronização. A ideia de sincronização pode ser resumida como a necessidade de coordenar algumas atividades de duas ou mais threads. Isso pode ser necessário quando as threads da aplicação começam a utilizar alguns recursos compartilhados. Um exemplo clássico aí é o acesso a banco de dados, né? Mas poderia ser qualquer outro tipo de recurso, por exemplo, uma simples variável. Se essa variável, por exemplo, é um recurso compartilhado e em determinado momento duas ou mais threads precisam acessá-la, isso pode ocasionar um problema da conhecida condição de corrida, né? Onde em determinadas situações aquela thread que chegar primeiro vai fazer as alterações na variável e a thread seguinte já vai visualizá-la com o valor alterado. Então, em determinadas situações, é preciso que apenas uma thread acesse determinado recurso, por vez. Nesse caso, o Java permite utilizar uma palavra reservada, synchronized, para indicar o método ou alguns blocos de código que vão ser executados apenas por uma thread de cada vez. Funciona de uma maneira bem parecida aí, como se fosse um lock nas tabelas de banco de dados. E para simular esse tipo de situação, vamos criar um projeto também bem simples para calcular a soma dos números de um array. Então vamos ter aqui uma classe específica para fazer a iteração sobre esse array e somar os números. Só que para simular esse recurso compartilhado, eu vou deixar essa classe estática, de maneira que quando uma thread acessá-la, ela vai fazer as modificações e outros acessos nessa instância vão se refletir em outras threads que estiverem acessando. Em outras palavras, como a classe vai ser estática, ela vai ter a mesma instância para duas ou três ou quantas forem as threads que forem acessá-la. Aqui no código eu já criei essa classe calculadora para adiantar o nosso vídeo. Então ela tem aqui uma variável chamada soma, um atributo chamado soma do tipo integer e um método somar, que vai receber aqui um array de inteiros, a variável é zerada e dentro de um laço for aprimorado aqui eu faço inicialmente a soma do número que eu recebi, que eu estou iterando, né, que está dentro desse meu array, a variável soma. Estou exibindo a mensagem aqui só para poder facilitar o nosso entendimento daqui a pouco na janela de console. Então, inicialmente aqui eu busco o nome da thread que está sendo executada através aqui de thread.currentThread.getName. Ele busca o nome da thread só para mostrar lá para a gente qual que está sendo executado, somando com o número que eu acabei de pegar aqui e o valor que ele acabou de somar. Então, se eu passar, por exemplo, os números 1, 2, 3, 4 e 5, ele vai mostrar somando o número 1, totalizando 1, né, que somou 1 com 0. Depois, somando 1 com 1, vai totalizar 2 e por aí em diante. Coloquei também aqui a thread para dormir durante 100 milissegundos, só para dar o efeito de processamento, de tempo de processamento, e no final eu devolvo aqui o valor da soma para quem chamou esse método. E quem vai chamar esse método aqui, quem vai criar a instância da classe calculadora, é uma classe que eu chamei de minha thread. Então ela implementa aqui a interface runnable e ela tem três atributos. É o nome da thread, o array de números, o array de inteiros, na verdade, chamado números, e eu criei aqui uma instância para a classe calculadora estática. Ou seja, se eu criar 20 threads, elas vão acessar sempre a mesma instância da classe calculadora, indicando então que é um recurso compartilhado. O construtor aqui, eu estou preenchendo esses dois atributos aqui da classe, e eu fiz de uma forma diferente aqui do que foi feito até então. Dentro do construtor aqui da minha thread, eu já estou criando um novo objeto para a classe thread, passando aqui uma referência e o nome que eu recebi aqui para essa classe. Essa referência que eu estou passando é a própria classe que implementa aqui Runnable. E de imediato eu já chamo o método start. Então lá, aqui no meu método main, eu não vou precisar criar o objeto da classe thread nem chamar o método start explicitamente. Isso já vai estar sendo feito aqui
de forma implícita no momento que eu criar um objeto dessa classe. E o método run, ele é bem simples. Eu coloquei alguns printlns aqui só para poder mostrar o que está acontecendo, mas na verdade a única coisa que a thread faz é chamar o método somar do objeto calc. Então, meu objeto calc é esse objeto estático aqui, essa instância estática, e ele está executando o método somar, passando aqui um conjunto de números que foi recebido aqui pelo construtor. Então, esse conjunto de números vai lá para o método somar, que vai fazer a iteração sobre ele aqui. Então, e aqui eu estou mostrando, a thread foi iniciada, lá no final ela foi encerrada, e aqui a soma que ela está fazendo, o final, né, o valor final que ela encontrou da soma. Para fazer um teste aqui, eu vou criar dois objetos aqui da minha classe minha thread. Vou passar aqui com parâmetro thread1 e eu preciso passar aqui os números que eu vou criar agora aqui. Números, vou criar um novo array e vou passar os valores 1, 2, 3, 4, 5 mesmo. Em seguida, eu vou criar aqui thread2, só para ter uma diferença. Dando um erro aqui, assim, esqueci do operador para criar um novo objeto. Então aqui eu já tenho criadas as duas instâncias aqui para minha thread. Eu vou mandar executar, porque agora eu não preciso colocar mais aqui o thread, recebe no thread, nem o start, porque eles já estão aqui no próprio construtor da minha thread. Se eu executar então, nós vamos ver aqui que o valor somado aqui no final está errado, né? Nessa execução aqui, por exemplo, ele encontrou 21. Se fizer outras execuções, ele encontrou 29 nessa. Isso acontece porque essa variável soma aqui, como essa classe, como a minha instância para a classe calculadora é estática, essa variável soma está sendo compartilhada, no caso aqui, entre essas duas threads. E a primeira thread faz uma mudança no valor, quando a segunda thread for acessar essa variável soma na memória, ela já pode estar com um valor totalmente diferente do que ela esperava, né? Não é uma variável que está dedicada especificamente para uma ou outra thread. Então, para resolver essa situação, eu preciso indicar que eu vou ter que esse meu método aqui vai ficar disponível apenas para execução por uma thread, por vez. Então, para isso, eu utilizo a palavra synchronized aqui no método, logo após a indicação da visibilidade, para mostrar que esse método somar, ele vai trabalhar especificamente com uma thread por vez. Vou voltar aqui, vou executar, e temos então o resultado final somando 15 pela thread 2 e somando 15 pela thread 1.